Sabe como o processador funciona? Como que um computador pode, usando apenas uma corrente elétrica, mostrar pixel na tela e rodar jogo com física realística? O que tem em comum entre essas três figuras? Bom, os três são triângulos, e apesar de eles terem uma pequena diferença, a gente consegue achar uma palavra que descreve os três. Triângulo é uma abstração. Um triângulo equilátero é um tipo específico de triângulo, e um triângulo é um tipo específico de figura. O que permite que a gente use o computador sem entender como ele funciona são as várias camadas de abstração que existem desde a tomada até o monitor. Quanto mais perto a gente está do hardware, menor o nível de abstração. Então a gente vai começar de baixo. Primeiro a gente precisa de um sistema binário, uma coisa que represente 0 e 1. A gente pode considerar que 0 é quando a tensão elétrica está menos de 3 volts e 1 quando está acima ou igual. Percebe que o próprio sistema binário é uma abstração sobre níveis de tensão. Agora a gente precisa conseguir realizar operações entre esses binários, por exemplo, AND ou OR. Para isso a gente precisa de um circuito que receba duas entradas e produza uma saída. Esse aqui é o circuito que realiza a operação AND, usando resistor e transistor. E aí a gente abstrai esse circuito na forma de uma porta lógica AND. E aqui você pode ver claramente como a abstração simplifica as coisas. A gente não precisa mais se preocupar com os transistores ali dentro e nem saber o que tem lá dentro. O circuito representa uma camada de abstração e as portas lógicas uma camada acima dela. Agora com porta lógica a gente consegue criar um circuito que armazena um valor, um flip-flop. Ele pode armazenar um único valor binário, ou um bit. E agora a gente pode começar a montar o processador. Primeiro, ele precisa de uma memória para armazenar valores. Então a gente pode agrupar vários flip-flops, por exemplo 8, e criar uma memória de 8 bits. E a gente abstrai isso com o nome de registrador. Um processador tem vários registradores para realizar operações. Por exemplo, multiplicar o valor de um registrador com outro registrador e armazenar o resultado num terceiro registrador. A gente pode abstrair essas operações como instrução. O processador implementa várias dessas instruções, por exemplo, realizar uma operação aritmética ou armazenar ou recuperar um valor da memória RAM. Um conjunto de instruções, uma após a outra, é abstraída como programa e é armazenado na memória. O processador tem um registrador especial que guarda uma posição nessa lista de instruções, chama de Program Counter ou Instruction Pointer. E ele fica num ciclo de ir na memória buscar qual é a próxima instrução, decodificar e interpretar ela e executar ela. E depois que ele executa uma instrução, ele atualiza o Program Counter para ir para a próxima instrução. Algumas dessas instruções são chamadas de controle de fluxo e podem falar para o processador, por exemplo, pular de uma posição para outra. Então o programa poderia ter como última instrução pular para o começo e ele ficaria rodando para sempre. Uma instrução é basicamente uma sequência de bits. Ele poderia, por exemplo, ter 4 bits para identificar qual operação, que chama opcode, e mais alguns bits para identificar quais são os registradores envolvidos na operação. Lidar com a instrução nesse nível seria extremamente ineficiente, certo? Ter que lembrar qual o opcode de cada operação e como é o layout dos outros parâmetros, sem dizer o quão difícil seria ler ou debugar um programa desse. Então a gente cria uma linguagem de programação que abstrai essas instruções, a linguagem Assembly. Apesar de estar muito longe ainda de uma linguagem de programação de alto nível, trabalhar com Assembly é muito melhor do que trabalhar com instruções. As linguagens de alto nível, como C ou Rust, são compiladas e geram Assembly, que é específico para a arquitetura do processador. Então, um outro compilador, o Assembler, transforma o Assembly em binário. Vou parar por aqui, já que a gente chegou no nível de linguagem de programação. Perceba o nível de complexidade que a gente chegou a partir de uma corrente elétrica. Uma coisa muito interessante dessas camadas de abstração é que uma camada só precisa se preocupar com a camada que está abaixo dela. Por exemplo, o compilador Assembly só precisa se preocupar como ele vai transformar o código em instruções para aquela arquitetura. Ele não precisa se preocupar como as portas lógicas foram implementadas ou como são representados 0 e 1. Ao invés de energia elétrica, esse processador poderia usar água ou luz. Você pode trocar o que tem embaixo e todas as abstrações que estão acima continuam funcionando igual. Por exemplo, quando você escreve código para rodar uma requisição HTTP. Aqueles dados passam por várias camadas de abstração. Em algum momento ele até se torna uma onda eletromagnética quando é transmitido pelo Wi-Fi. Imagina se você tivesse que lidar com todos esses detalhes no seu código. As abstrações deixam o código muito mais simples. Eu ouvi dizer que existem programadores que abstraem de mais e outros de menos. Obviamente, estar nos extremos é ruim. Se você está encontrando muito código duplicado ou funções que fazem muita coisa ou tem dificuldade em isolar partes para testar, é provável que você precise criar mais abstrações. E se você está tendo que ler várias classes dentro de vários arquivos e está encontrando classe dentro de uma interface que está dentro de outra classe e sente que precisa aprender como funciona 10 classes diferentes para entender como o código funciona, talvez você tenha abstraído demais. Acho que de forma geral abstrair demais é pior. Imagina que você tem várias partes do código fazendo coisas similares. Você consegue olhar para todas essas partes e identificar o que
que é comum, o que pode ser reusado e abstraído, levando em consideração as pequenas variações que cada lugar use. E agora imagine uma situação contrária, onde você tem uma abstração que é usada em muitos lugares. Qualquer alteração nessa abstração afeta todos esses lugares. E aí você precisa checar em todos esses lugares qual é o impacto daquela alteração e fazer modificações para acomodar essas diferenças. Não é incomum você encontrar abstrações que recebem vários parâmetros que mudam completamente o que ela faz. Adicionar um único parâmetro e executar uma coisa diferente é muito fácil, então essas coisas tendem a acumular com o tempo. E de repente você tem uma abstração que ninguém sabe realmente o que ela faz, e você tem dificuldade de remover ela. Era muito melhor ter código duplicado. Eu acho importante não assumir que mais complexidade é melhor, que uma abstração que você não precisa hoje vai tornar sua vida mais fácil no futuro. Isso pressupõe que você conhece o futuro. Também prestar muita atenção quando você cria uma abstração nova e perceber quando ela está indo por esse caminho ruim, e refatorar antes que cresça muito.